Oi, gente, tô aqui de volta e hoje eu vou falar com vocês sobre o terceiro ingrediente da receita da felicidade. Você não sabe do que eu tô falando? Volta lá no primeiro vídeo do canal Pulo do Gato que você vai entender que eu tô falando de uma coisa que existe de verdade. Receita da felicidade, gente, é isso aí. Eu sou a Ana Torres e eu quero que você aprenda tudo que eu aprendi sem precisar passar por tudo que eu passei. Vamos comigo? Felicidade é manter a vibração elevada, certo? Para manter a vibração elevada, são necessárias algumas atitudes e posturas perante a vida, e é aí que entram os 5 ingredientes. É aí que entra o modo de fazer da receita, é aí que entra o como manter a vibração elevada, que é o pulo do gato que dá nome a esse canal, inclusive. Gente, por que quando a gente mantém a vibração elevada, a gente é feliz? Porque simplesmente começam a acontecer na nossa vida as coisas que as pessoas costumam chamar de milagres. Coisas vão acontecer, pessoas vão aparecer, situações vão ser resolvidas de forma que antes não acontecia. Quando você não está com a vibração elevada, não acontece. Quando você está com a vibração baixa, você vai se conectar com outras coisas de frequência igualmente baixa. Quando você aplica esses conhecimentos, quando você toma essas atitudes, essas posturas perante a vida e você mantém a sua vibração elevada, você está focando em coisa boa. Então, o que você acha que é bom? Problema ou solução? Solução. Quando você mantém sua vibração elevada, você está na frequência da solução, não na frequência do problema. Então, a solução vai aparecer. E aí, gente, além de você fazer bem para você mesmo, começa a acontecer uma coisa muito legal, que é fazer bem para as outras pessoas que estão ao seu redor. A nossa energia, a nossa frequência vibratória positiva, elevada, começa a contagiar as outras pessoas. O problema é que o contrário também é verdadeiro e é disso que trata esse vídeo. Lembra quando eu falei o que significa a palavra decisão? Lembra o que eu falei o que significa tomar uma decisão? Decisão. Cisão é o quê? Corte. Então, se a gente for pensar na origem da palavra, no que ela realmente significa, decidir significa cortar. Cortar o quê? Você decide A, tudo que é contrário a A, você tem que cortar da sua vida. Então, quando você toma uma decisão, você está fazendo uma escolha. Quando você escolhe algo, você está abdicando de todo o resto. Então, eu quero fazer exercício físico. Exercício físico combina com preguiça? Não combina. Praticar exercício físico significa cindir, cortar tudo que é contrário a isso, incluindo a preguiça. Então, se você decide manter a sua vibração elevada, se você decide isso porque você decidiu ser feliz e para ser feliz a vibração necessariamente tem que estar elevada, então você vai ter que ter uma ação diferente do que você vinha tendo até agora sobre as coisas que fazem com que a sua vibração se rebaixe. Então, obviamente que coisas boas vão acontecer com você, porque existem coisas boas acontecendo a todos os momentos, em todos os lugares. Onde você tá também tá acontecendo. Por que você não tá se conectando com essas coisas boas, com essas pessoas boas, com esses pensamentos de solução, com essas vibrações que trazem paz, alegria, felicidade, resolução de conflitos? Então vamos lá, vamos entrar no ingrediente. São 5, já foram 2, gratidão, pensamento de abundância. Hoje nós estamos falando sobre seleção de pessoas, ainda tem separação de problemas e eliminação de pesos. A nossa vibração é constantemente afetada pelo nosso entorno, pela vibração do que está ao nosso redor, das palavras, dos pensamentos, dos sentimentos. Nós somos afetados pelo que nós ouvimos, pelo que nós falamos, pelo que nós cantamos, pelo que nós lemos, pelas imagens, por tudo que está ao nosso redor. E, obviamente, que nós somos afetados por pessoas, porque pessoas pensam, sentem, falam, e isso afeta a nossa vibração. De que forma, positiva ou negativa, eleva ou rebaixa? Sempre vai depender, né? Sempre vai depender de como você deixa isso entrar e do nível que essa vibração está. Essa vibração que está afetando você. Então, o que a gente tem que fazer?
tem que manter a vigilância, tem que ver até onde a gente pode ir com isso e manter a intensidade e a frequência de convivências que sejam saudáveis para ambos. Quero que fique bem claro aqui que tudo que eu vou falar é pensando em ambas as pessoas, não é pensando só que você quer ser feliz, então você tem que manter sua vibração elevada, então para isso você precisa afastar pessoas. Não, eu tô falando daquilo que é melhor realmente para ambos. É o seguinte, se você faz algo pensando só em você, de uma forma que você acha que é bom para você e não se preocupa com o que vai acontecer com o outro, que você não tem a convicção de que o que você está fazendo é melhor para ambos, isso você vai levar com você um peso e esse peso rebaixa a sua vibração. Por isso o nome do outro ingrediente, eliminação de pesos. Então, gente, relembrando tudo isso e pensando no quanto a gente não tem condições nesse momento, não somos super-heróis, de manter a nossa vibração elevada, independente do meio ou das pessoas ou das outras frequências que estão ao nosso redor, a gente acaba tendo que tomar certos cuidados na relação com alguns tipos de pessoas, para que seja bom para ambos, para que você não se destrua entrando numa frequência péssima de problemas que não são seus e que não vai ajudar você entrar na mesma vibração que a pessoa. Então, isso só vai alimentar ainda mais essa frequência negativa, esse tipo de vibração, que faz mal para a própria pessoa e você vai estar contribuindo para que ela permaneça mal. Porque quando você não se nega a algo ruim, você está participando disso. Você está participando disso. É assim que funcionam as coisas. Então a gente tem que se posicionar perante as coisas que estão ao nosso redor. Qual que vai ser a sua atitude quando você estiver próximo de pessoas que requerem esse tipo de cuidado especial? Primeiro assim, quais são esses tipos de pessoas? As pessoas que você sente que mexem com a sua frequência. Normalmente, são pessoas que sempre falam coisas ruins. Elas falam em catástrofes, elas falam em dores, elas falam em doenças, elas falam em todos os tipos de problemas possíveis passam pela boca dessa pessoa. A pessoa tá sempre doente, ela tá sempre falando mal dos outros, você vê, mesmo quando você rebate aquela ideia com uma ideia positiva, ela sempre arruma um jeito de ver um lado negativo naquilo que você falou, cansa você. Já percebeu que você se sente esgotado? É possível que isso leve a pessoa a ter uma dor de cabeça mais tarde, ou às vezes passar mal enquanto está com a pessoa, ou depois de uns dias fica doente. É tudo efeito do rebaixamento da sua vibração enquanto você estava sujeito a palavras, pensamentos, sentimentos e todo o entorno vibratório. Então, esse é o tipo de pessoa que você deve tomar um cuidado especial na hora de conviver. E quais são os cuidados especiais? É importante que fique claro que aqui a gente não está falando em julgamento, não inclui isso. A gente também não está falando em se afastar propositalmente das pessoas. E nem se trata de sentimento. Sentimento é algo que não entra aqui nesse momento desse processo de convivência, né? De gerenciamento da convivência com as pessoas, de acordo ao nível vibratório que você fica quando você tá com ela e do quanto você consegue controlar isso. Até aqui nós estamos entendidos, né? Então, independente do sentimento que você tenha pela pessoa, a sua atitude vai ser a mesma. É uma coisa muito racional e muito prática. Até porque o sentimento que você tem pela pessoa não muda a frequência vibratória dela. Não, o fato de você sentir amor que seja pela pessoa não muda a frequência vibratória dela. Bom, primeiro você busca saber se você efetivamente tem algo a ajudar. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de perguntas. Primeira coisa que você vai perguntar para a pessoa é se ela percebe essa atitude, essas palavras, esses sentimentos, esses pensamentos, essa postura negativa e o quanto perante a vida e o quanto isso afeta ela mesma. Conversa com ela sobre isso e pergunta se ela não gostaria de mudar isso. Então,
Você não vai simplesmente entender que a pessoa está com esse problema e ficar do lado dela, um sugando a energia do outro, porque entraram na mesma vibração, então retroalimentando ali só coisa ruim. Você não vai ficar fazendo isso, você vai quebrar isso fazendo essa pergunta, essa interferência, falando a realidade. Quando você fizer isso, uma dessas 3 coisas vai acontecer. Ou a pessoa simplesmente vai perder o interesse no assunto com você, ou ela vai ficar com raiva de você, porque ela não quer enxergar essa realidade, e quando a gente não quer enxergar uma realidade, é bem dolorido quando alguém vem e nos conta, e isso normalmente gera raiva nas pessoas. Então a segunda opção é ela ficar com raiva de você. Mas existe uma terceira possibilidade, que é a pessoa se tocar do quanto isso está afetando a vida dela. Esse questionamento que você fez pode quebrar essa vibração negativa e talvez isso até ajude a pessoa de uma forma efetiva e ela, quem sabe, até se cure. E aí depois disso, você vai saber qual que é a frequência e intensidade corretas dessa relação neste momento. Como eu te disse, não tem nada a ver com sentimento. O sentimento você vai ver depois qual é, depois que você se colocar, posicionar a pessoa numa situação correta dentro da sua vida. Aos poucos você vai trabalhando o sentimento que você tem pela pessoa. Se for um sentimento ruim, você consegue melhorar, porque mantendo essa distância saudável, você consegue ter uma outra visão, olhar as coisas por um outro ângulo. Pode acontecer uma ruptura efetiva, uma ruptura total de um relacionamento com alguém. Mas isso só vai acontecer se o fato de você elevar a sua vibração seja motivo para vocês não terem mais nenhuma afinidade. Porque existem pessoas que só estão na nossa vida porque nós alimentamos certas frequências vibratórias que condizem com aquilo que a pessoa também está alimentando. E só nesses momentos existe afinidade. Então, essas pessoas com as quais você somente se afiniza quando a sua vibração está baixa, elas provavelmente sairão naturalmente da sua vida. E você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar com as pessoas que ficam. Porque as pessoas que ficam são as pessoas com as quais você tem uma missão, com as quais você tem uma relação, com as quais você tem um laço. Então, pessoal, ficou claro do que eu tô falando quando eu falo de seleção de pessoas? Eu espero que tenha ficado claro, espero que você esteja gostando. Quero muito saber qual que é a sua opinião sobre tudo isso que eu ando falando aí, querendo trocar uma ideia com vocês. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Por quê? Ativando o sininho você recebe as notificações quando tiver os próximos vídeos dessa série e da outra série que eu também tô fazendo. Se liga que é o Dia a Dia da Felicidade, coisa simples, se liga que é legal também. Nessa aqui da Receita da Felicidade ainda faltam 2 ingredientes e eles são o fechamento dessas atitudes, dessas posturas perante a vida que nos trazem, eu posso te dizer que sim, a felicidade. Por que eu peço para você curtir e comentar, gente? Porque isso faz com que eu tenha um feedback. É assim que a gente vê como que está sendo o resultado, se as pessoas estão sendo beneficiadas ou não por tudo isso. Um beijo no seu coração e eu te espero aqui no canal Pulo do Gato para os próximos vídeos.